entrando mais tecnicamente no aspecto de plágio, a gente pode dizer que o plágio é a apropriação ou imitação da linguagem, ideias ou pensamentos de outro autor e a representação das mesmas como se fossem daquele que as utiliza. Então, a questão interessante dessa definição é que ele traz não só o texto na íntegra, mas a apropriação e a imitação de ideias ou pensamentos, né? Então, num processo de plágio, né, se houver uma denúncia, a banca responsável pela avaliação pode considerar como plágio, né, essa imitação das ideias de pensamento, não necessariamente do texto na íntegra, tá? Outra definição: apresentação de imitação ou cópia de obra intelectual ou artística alheia como sendo de sua própria autoria. Então, imagina, por exemplo, um músico, né, que faz uma música, né, que ele faz esse processo de imitação ou cópia, e isso é considerado também plágio, não é só trabalho acadêmico, né, ou uma pintura e assim por diante, tá? Então, o plágio ele extrapola, né, o campo do trabalho acadêmico, a gente só está realmente focando porque é nosso objetivo na aula, tá? Algumas formas de plágio: cópia literal de textos de outras pessoas, constituindo integral ou parcialmente um trabalho que deveria ser do autor. Cópias de ideias, em que o autor, apesar de não repetir as palavras como foram escritas, apresentam a mesma sequência lógica das ideias, como se fossem suas. Então, formas de plágio é tornar o seu trabalho de alguém, copiar palavras ou ideias de alguém sem o devido crédito, falhar em colocar aspas em citações diretas, e aí não é considerado plágio o uso de ideias desde que a fonte apareça identificada. Então, foi uma coisa que a gente realmente procurou fortalecer na disciplina, foi o conceito de você dar crédito e de referenciar os trabalhos que você lê, né? Isso a gente vem fazendo desde a aula sobre revisão bibliográfica, né? Então, é uma prática que vocês, seguindo a carreira acadêmica, têm que estar acostumados, tá? Sempre identificar a fonte. Então, outras formas de plágio: dar informações incorretas sobre a fonte da citação, mudar palavras, mas copiar a estrutura da sentença de uma fonte sem o devido crédito, e copiar textos ou ideias que representem a maior parte do seu trabalho, mesmo dando os devidos créditos. Bom, e por que as pessoas cometem fraudes acadêmicas, né? Então, é uma pergunta um pouco filosófica, ela extrapola um pouco esse assunto em si, porque é uma questão realmente filosófica, né? Por que as pessoas cometem crimes, né? Isso é uma questão que não, a gente só trocar o nome plágio, né? Por qualquer outro tipo de crime, a gente entra na mesma reflexão, né? Então, no caso específico do plágio, se a gente fosse tentar entender, né? Porque os estudantes, os políticos, os pesquisadores plagiam, a gente pode colocar vários fatores, né, diversos, como a lei de menor esforço, desinteresse no assunto, mau uso do tempo, inabilidade de escrita, quebra de regras. Então, assim, a gente pode pensar desde o aluno que não se organizou bem e está desinteressado e não faz realmente um trabalho sério, faz de qualquer jeito e comete o plágio. Mas a gente pode pensar também no caso de uma pessoa, de um aluno super esforçado, né, que quer fazer sério uma pesquisa, um trabalho, mas por algum motivo tem um travamento de escrita, não consegue desenvolver um texto e aí recorre ao plágio como a única medida, né, uma medida de desespero, né? Então assim, não é para justificar, né, porque como eu já expliquei para vocês, existem processos de resposta a fraudes, né? Então, no caso de vocês que estão na disciplina de metodologia científica, vão fazer um artigo, mas futuramente também vão fazer um TCC para se formar, podem ser que queiram fazer mestrado. Então, assim, é para vocês estarem conscientes, tá? É um processo realmente educativo de vocês terem a consciência de que não é o melhor caminho e se acontecerem de descobrir, né, vocês vão perder um título acadêmico e acho que ninguém quer isso, né? Então, assim, esse tipo de material, a ideia realmente servir como material educativo, né, para vocês conhecerem a problemática, saberem que existe, mas realmente entenderem que não vale a pena, tá? Então, assim, a gente já fez isso na disciplina sem comentar sobre plágio, a gente já discutiu sobre referência bibliográfica, sobre citar as fontes, né? Porque a prática correta é o que a gente tem que fazer no dia a dia da pesquisa científica, tá? Bom, e outra questão interessante que é bom vocês saberem é que existem estratégias de detecção, né? Tanto pensando em estratégias por inspeção visual, né, de quem está revisando o trabalho, como ferramentas já foram desenvolvidas para fazer a detecção
e ferramentas que estão à disposição do público em geral, né? Então a gente vai observar tudo isso, tá? A gente vai percorrer aí essas estratégias. Então, assim, com relação a estratégias mais manuais que não dependem de nenhuma ferramenta, né? Quando a gente pensa na inspeção visual, né, do revisor, a gente pode observar estilos de citação misturados, né? Então, alguém quando escreve o artigo coloca parte da citação como uma citação no formato autor-ano, parte como citação numérica. Então, você bate o olho nesse tipo de texto, você já sabe que tem um indício de cópia, tá? Ausência de referências e citações, formatação fora do padrão, é aquela velha coxa de retalhos, né? Parte do texto com fonte Arial, parte Times New Roman. Então, assim, quando você começa a ver um texto misturado, também é outro indício. Fuga do tópico do assunto, referências antigas, né? Anomalias de dicção, ou seja, misturar a linguagem coloquial contra a linguagem formal, ou uso de termos arcaicos. Então, imagina, se você pega um trabalho individual, né? Não é trabalho em grupo, individual, e partes do trabalho está super bem escrito, né? E parte está com 20 erros de português por frase. Então você percebe que essa discrepância, né, no esmero aí pode ser um indício de que o texto que está mais perfeito, vamos dizer assim, foi copiado, né? E vamos dizer assim, o padrão de escrita talvez do autor seja aquele padrão que já está com mais problema de escrita. Então essas anomalias de dicção também são um indício. Anomalias de discurso, né? Não ter uma coerência no discurso. E é importante a gente pensar em conhecer as fontes de cópia, né? Então, uma alternativa seria buscar pelo texto na internet, né? Não só em motores de busca. Eu vou mostrar que existem softwares, existem programas para fazer a detecção de plágio. E tem várias ferramentas disponíveis, algumas são pagas e algumas são gratuitas. Eu vou mostrar algumas para vocês. Então, essa primeira ferramenta é uma ferramenta bem conhecida. Essas primeiras que eu estou mostrando são pagas, né? Então, existem várias, né? Eu coloquei aqui 3, tá? Vocês podem visitar o site com calma depois para observar os recursos. Existem algumas opções gratuitas, né? Eu coloco uma sequência aqui com o link, então vou disponibilizar para vocês o PDF. E cada título, né? O nome de cada ferramenta, ela contém um link que vocês podem clicar e acessar o site, né? Então, passando rapidamente, existe algumas vezes limitação de idioma, muitas vezes existe limitação de quantidade de palavras, de caracteres, né? Então, isso vai variar um pouco. A minha sugestão, na verdade, eu não vou repassar de uma por uma, a minha sugestão é que vocês leiam essas características, visitem o site, experimentem, né? Testem vocês mesmos. Eu acho que é um processo interessante, né? Educativo, vocês conhecerem essas ferramentas. E aí, quando nada funcionar, né, se vocês acharem que as limitações que as ferramentas gratuitas oferecem está, de certa forma, impedindo que você faça a verificação, ou a ferramenta paga está fora do orçamento, vocês podem utilizar motores de busca, né, como um todo, porque a gente sabe que os documentos eles são indexados, né, e são, de certa forma, os algoritmos de busca, eles vão conseguir encontrar um texto, né, se for um texto parecido com o que você colocar na caixa de busca. Então é uma outra opção de você encontrar situações de plágio, tá? Bom, e para fechar sobre a questão de legislação, a maioria dos países eles têm leis específicas sobre direitos autorais, tá? Ou seja, está bem relacionado com o conceito de plágio, né? Uma proteção da pessoa que originalmente fez o trabalho. Então, nos Estados Unidos, a proteção depende de registro. Então, assim, você só vai estar protegendo o seu trabalho, né, se você registrar o seu trabalho. Já no Brasil, o registro do trabalho não é uma pré-condição. Basta você provar que você foi o autor original do trabalho, né? E, novamente, isso vale para vários campos, não só para o campo acadêmico. Então, se você provar que você foi o autor original da letra de uma música, por exemplo, você pode entrar com processo sobre plágio, tá? Então, a lei é a Lei 9.610, né, de 1988, que trata sobre direitos autorais. Então, o artigo 7 trata das obras protegidas por lei, e a gente inclui textos e obras científicas e programas de computador. Eu já citei casos aí na aula sobre isso. E a duração da proteção do direito, ela perdura por 70 anos, a contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. O plágio ele é considerado crime e a lei prevê pena e de multa e prisão, tá?
e academicamente é uma falta de ética grave, né? Então, independente da instituição entrar com processo criminal, né, contra quem faz o plágio, independente disso, ele já é uma falta ética grave e isso pode manchar a carreira de qualquer profissional, né? Então, esses casos que saem na mídia, a gente, né, de certa forma, se surpreende, mas do ponto de vista individual, né, de quem cometeu e de que foi noticiado, isso vai ficar para o resto da vida manchado. Então, acho que ninguém quer isso, né? Então, como eu disse, é um material educativo, né, para vocês conhecerem, né, situações que já aconteceram, né, o que é que a legislação diz sobre isso, né, como normalmente é tratado nas universidades, né, e por ser um material educativo, eu acho que cada um pode, na individualidade, refletir sobre o assunto, tá? E usar esse conhecimento aí para a vida, tá bom? Obrigado, pessoal.